EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos à terceira lição do Manual do Discipulador, a Nova Aliança. Leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo e fala sobre a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus veio ao mundo e apresenta a nova aliança entre nós e Deus. Mesmo que a primeira aliança incluísse muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo Testamento ocorria da mesma maneira pela qual somos salvos hoje, pela fé em Jesus. Eles olhavam para a frente esperando com fé o dia em que o Salvador chegasse. Nós olhamos para trás, crendo que Jesus é o Salvador, que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Leia todas as referências bíblicas, irmãos, para o seu crescimento espiritual. O que é uma aliança? A aliança é um pacto celebrado entre duas pessoas. É um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido até a morte. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem entrado numa aliança sim com Ele. Deus é fiel e nunca quebra os termos das suas alianças. Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Por isso, a nova aliança é chamada uma aliança eterna. Hebreus capítulo 13, verso 20. Agora você é comprometido para com esse Deus tão fiel e tem uma responsabilidade de manter os termos dessa aliança. Estes termos serão explicados nesta mensagem sobre as duas ordenanças. E nas próximas lições você estará aprendendo sobre a igreja local. Na nova aliança, Jesus deixou duas ordenanças que são símbolos que representam a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando participamos dessas ordenanças, estamos nos lembrando com muita gratidão de tudo que Jesus fez por nós. Anunciamos que estamos confiando completamente em Jesus para a nossa salvação e estamos nos apropriando dela pela fé, dos benefícios que temos através da morte e ressurreição de Jesus. Quais são estas duas ordenanças da nova aliança que simbolizam a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Primeira ordenança, o batismo nas águas. Jesus deu muito valor ao batismo nas águas. Ele mesmo fez questão de ser batizado em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 15. Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado quando criança ou quando adulto? Adulto. Lucas 3, verso 21 ao 23. Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme diz Mateus capítulo 28 e o verso 19. O batismo nas águas representa o sepultamento de uma pessoa que morreu junto com Jesus espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma vida nova, em João 3, do verso 3, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A velha pessoa, aquela pessoa dentro do seu corpo, que gosta do pecado, morreu e foi sepultada. Então, o descer às águas do batismo representa a morte da sua velha pessoa, em Romanos capítulo 6, verso 3. O levantar das águas do batismo representa a ressurreição de uma nova pessoa, uma pessoa que odeia o pecado e quer agradar a Deus. Como Jesus ressuscitou dos mortos, também ressuscitamos para uma nova vida junto com Ele. Romanos capítulo 6, do verso 4 ao 8. O batismo nas águas representa duas coisas que acontecem espiritualmente em nossas vidas quando recebemos a Jesus.
O descer às águas representa o sepultamento da nossa velha pessoa, e o subir das águas representa a nossa ressurreição com Jesus para uma vida nova. Colossenses capítulo 2, verso 12. O batismo nas águas não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2, verso 8 e 9. Uma vez que a pessoa já foi salva, nasceu de novo e demonstra frutos de arrependimento, está qualificada para o batismo. Lucas 3, verso 8, Atos 2, 38 e Atos 8, 36 ao 37. O batismo é muito importante porque, através dele, você pode liberar a sua fé para apropriar-se ainda mais da realidade espiritual que você, juntamente com Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou com ele uma nova pessoa. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. Lembrando, irmãos, leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. A segunda ordenança, a ceia do Senhor. Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Mateus 26, verso 26 ao 30. Ele partiu o pão e deu para seus discípulos, como um símbolo do seu corpo que seria sacrificado por ele. Ele falou: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 e o verso 24. Quando comemos o pão da ceia do Senhor, estamos lembrando da morte de Jesus em nosso lugar. Ele também tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 26. Não devemos tomar a ceia do Senhor indignamente, 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Não devemos tomar a ceia do Senhor como brincadeira, sem pensar na morte de Jesus e sem agradecer-lhe pelo grande sacrifício que ele fez por nós. Também é importante que você não guarde rancor e ira em seu coração contra uma outra pessoa. Você deve ter uma consciência limpa, com um coração aberto para Deus. Peça perdão por qualquer pecado que o Espírito Santo traga à sua consciência. Antes de tomar a Santa Ceia, você deve examinar a si mesmo e verificar se você está tendo a atitude correta em relação ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Atenção, discipulador. Explique que é muito importante tomar a ceia do Senhor discernindo o corpo de Cristo, pois muitos têm ficado doentes e muitos morreram antes da hora, porque não deram ao sacrifício de Jesus e à igreja o devido valor. Explique o que é discernir o corpo de Cristo. Primeiro, no corpo físico de Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, verso 13. Levando nossos pecados, nossas doenças, nossa natureza pecaminosa, é importante que no momento da ceia do Senhor Jesus, nós estejamos apropriando de tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Este é um dos aspectos de discernir o corpo de Cristo. Em segundo lugar, o corpo invisível de Cristo inclui todos os verdadeiros seguidores de Jesus. Nunca podemos menosprezar ou ignorar nenhum irmão em Cristo. Qualquer pessoa que já nasceu de novo, mesmo que frequente outra igreja local, é nosso irmão em Cristo. E devemos tratá-lo com muito amor e carinho, porque ele faz parte do corpo universal de Cristo. Por isso, é tão importante eu andar em amor sem nenhuma barreira entre mim e um irmão em Cristo Jesus. Este é um dos aspectos de discernir o corpo de Cristo Jesus. Você está crendo e se apropriando daquilo que ele fez por você? 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Você está amando todos os seguidores de Jesus Cristo e não menosprezando nenhum irmão? 1 Coríntios capítulo 11, verso 22. Se sua resposta para as últimas duas perguntas forem sim, então agradeça a Deus pelo grande sacrifício de Jesus e participe da ceia.
Se o Espírito Santo mostrar a você que o seu coração não está certo perante ele, você deve confessar os seus pecados e receber o perdão. O que Deus fará à pessoa que confessar o seu pecado? Ele perdoará e purificará. 1 João capítulo 1, versículo 9. Uma vez que você se arrependeu do seu pecado, deve receber o perdão de Deus e tomar a ceia em gratidão por seu perdão. Não deixe o pecado ser uma desculpa para não participar da Santa Ceia. Arrependa-se logo do seu pecado, acerte a sua vida e tome a Santa Ceia. Não mantenha pecados em sua vida. Lembre-se, o pecado é um hóspede folgado que precisa ser tratado imediatamente. Não acumule pecados, mas leve-os à cruz de Cristo. Devemos tomar a ceia frequentemente em memória de Jesus e devemos obedecer os seus mandamentos, comer o pão e beber o vinho, o cálice. Não salva, porém, participar indignamente o condena a ser julgado por Cristo para não sermos condenados com o mundo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos à lição de número 4. EDA, uma só equipe, somos EDA, multiplicando e formando EDAs.